Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje então para uma reflexão. Hoje não estava planejado de eu gravar esse vídeo, mas está acontecendo aí uma situação com uma pessoa famosa, né? Que é a André Surak, e ela é uma pessoa que tem uma história aí bem interessante, tanto é que ela já fez até livros, né, sobre a vida dela. Uma pessoa que viveu na carnalidade, no mundo, né, no passado, porém ela teve uma experiência muito poderosa aí, próximo à morte dela, né, quando ela estava doente, e ela então veio se converter. Ela veio se converter ao Senhor Jesus Cristo e ela passou então, desde então, anos dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, uma instituição religiosa, do qual eu também fiz parte dessa instituição por aproximadamente, entre indas e vindas, uns 7 anos, aproximadamente. E eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto por causa da minha experiência, da experiência da minha esposa dentro da Universal. E eu vi que tá rolando muitas notícias, né, sobre que ela saiu do posto de obreira, ela pediu para sair, agora ela não está mais conseguindo frequentar a denominação, né, e ela está sendo muito criticada, né? Então, assim, ó, eu queria estar fazendo um vídeo de reflexão sobre isso. Muitas vezes a gente procura se segurar para não falar certas coisas, mas nesse vídeo aqui eu vou expor muito, deixar muito bem claro certas coisas bíblicas. Amém? Então, assim, mais uma vez eu digo que eu tive uma experiência de muito tempo lá dentro e sei o que é pregado lá dentro, sei de tudo que é passado lá dentro referente à forma que é pregado o Evangelho, e eu tenho autoridade para poder comentar sobre isso na Bíblia. Então, assim, a minha esposa estava vendo algumas postagens ali no Instagram, e ela veio comentar comigo referente a pessoas da Universal, a pessoas que frequentam, e essas pessoas então estão chateado, criticando a André Surak, né, por um texto e alguns textos que ela vem escrevendo na sua rede social, expondo o que ela vem sentindo, o que ela passou. Ela não citou o que aconteceu com ela, que machucou muito ela, mas ela citou muitas coisas ali que vai de encontro a esse sistema religioso, né? Então, quando ela me mostrou alguns comentários, aquilo me gerou uma indignação que eu decidi gravar esse vídeo para comentar sobre essas coisas, tá? Então, por quê? Porque assim, ó, lembro eu do meu passado, por exemplo, de quando eu fazia parte da Universal, uma denominação neopentecostal, diga-se de passagem, que foi lá onde eu me converti, foi lá onde eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Me lembro eu que em 2013, há 7 anos atrás, eu discutia em rede social, defendendo a instituição, defendendo Edir Macedo, né, contra familiares, defendendo, brigando na rede social. E hoje, já de tempo atrás, já eu vejo que como eu fui ignorante, defender uma instituição, defender um bispo que se intitula bispo, né, e prega um evangelho como ele prega. Porque na verdade, o evangelho, a Bíblia, a palavra, a lei, os profetas, o evangelho é um só. Mas as pessoas fazem da Bíblia
a sua doutrina do conforme interessa a si mesmo, né? E eu, por não estudar a palavra de Deus nessa época que eu frequentei e fui membro da Universal, eu criei em tudo que eles falavam, né? Eu criei em tudo. Então, para mim, aquilo vinha de Deus. Porém, Jesus ele diz que a verdade ela traz libertação. E eu costumo dizer também para minha esposa que aquele verso que é o principal verso da Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará, quando Jesus fala isso em João capítulo 8, verso 32. Esse verso ele tem dois significados, duas camadas de revelação. A primeira camada de revelação é quando você está cego no mundo, é uma pessoa ímpia, pecador, que não teme a Deus, e aí você então ouve, num primeiro momento, uma palavra de salvação, ouve falar de Cristo, então, e aí você toma a decisão de se converter, independente se é numa denominação, não, você se converte, aí você tem um encontro com Cristo, espiritualmente falando, e aí você se converte, então você entende, suas escamas caem dos olhos e você entende que Cristo está te libertando do mundo, do pecado, porque Ele é a verdade absoluta, Cristo é a verdade absoluta. Porém, tem uma segunda camada de revelação nesse texto de João 8,32, que é no sentido de que quando você estuda toda a Escritura para você entender, né, a palavra de Deus, aí você vê a quantidade de erros, de heresias, que muitas instituições religiosas elas praticam e ensinam e levam os seus membros, os seus obreiros, os seus pastores a levarem essa palavra com fermento, levarem um evangelho que era para ser levado, um evangelho bíblico, com fermento. E muitas vezes com veneno também. Por quê? Porque é acrescentado coisas que não existem na palavra de Deus. Ou é torcido muitas coisas, né, usando versos isolados. E a Igreja Universal do Reino de Deus, essa instituição religiosa neopentecostal, ela é campeã em fazer isso, em pegar versos soltos e torcer ela para um contexto que não tem nada a ver. E eu vou estar comentando isso aqui agora, referente a essa situação do André Surak com a Igreja Universal do Reino de Deus, essa instituição religiosa. Em primeiro lugar, eu queria deixar ciente, né? Aliás, é um vídeo, eu até gostaria de fazer esse vídeo, eu acabei não fazendo ainda, mas eu já vou citar isso aqui, tá? O que significa igreja? Você já parou para analisar o que significa essa palavra igreja? Ela é derivada da onde? Você já parou para analisar sobre isso? Então, a gente aprende nas denominações que igreja é aquela instituição, né? A gente aprende que igreja é a instituição tal, aquilo lá é uma igreja. De uma certa forma até é, mas não da forma original bíblica, né? Então, veremos. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? E a palavra igreja ela é derivada do grego ekklesia, né? E o grego ekklesia, essa palavra muito citado por Paulo, pelos apóstolos, por Cristo, enfim, essa palavra ela significa a totalidade dos cristãos pelo mundo todo. E também ela significa uma junção, uma congregação das pessoas crentes em Cristo que quando se reúnem para cultuar a Deus, né? Agora, tem uma diferença. Quando se reúne pessoas, ali é uma igreja, né? A igreja ela é uma só. Todo aquele que se converte a Cristo e vive o Evangelho, ele faz parte, ele se torna membro da Igreja de Cristo, que é um corpo. Igreja é o corpo de Cristo. Veja bem, igreja é a união, a totalidade dos cristãos pelo mundo todo. Entendeu? Então, igreja é a totalidade das pessoas que formando um corpo e são parte, né, se tornam parte da igreja
de Cristo, que é um corpo de pessoas. Denominações são lugares onde muitas pessoas congregam, né? Agora, o que a Bíblia diz sobre igreja, sobre denominações, né? Você vê, por exemplo, Paulo citando em Romanos, na carta a Filemon, em outras cartas, citando sobre a igreja que está na casa de tal pessoa, de tal irmão, né? Só que nós não aprendemos que a igreja ela pode estar dentro de uma casa, né? Por quê? Por causa desse ensinamento errôneo de que igreja é o local, é uma instituição com placa. Não, aquilo ali é uma denominação. A igreja na Bíblia, ela é uma só. O que diz na palavra de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo, mandando aquela mensagem para os coríntios, ele vai dizer que as pessoas, vai dizer assim, vós sois o corpo de Cristo. Ok? Ele chama as pessoas que se converteram a Cristo, que creem em Cristo no Evangelho, se converteram a Cristo. Ele chama que aquelas pessoas fazem parte do corpo de Cristo. Aí você vai para Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer que o corpo de Cristo é a igreja. Né? E aí você vai para o grego, a palavra igreja, eclésia, ela significa uma totalidade de cristãos pelo mundo todo. Então, fica bem claro, né, na Escritura que igreja não é denominação. Igreja é a totalidade dos cristãos pelo mundo todo. Ou você pensa que quando Cristo voltar, citado lá em Apocalipse 14, você acha que quando ele vir, ele vai ficar olhando para a denominação? Quando Cristo vir reinar aqui na terra, a igreja não vai para o céu não, hein? A igreja vai reinar na terra, né? Tem que ler a palavra de Deus, tem que ler os profetas, tem que ler Daniel, né? Tem que ler os evangelhos, você vai entender isso. A promessa de Deus desde Abraão não é o céu, é a terra, com o corpo ressuscitado, com o corpo glorificado, imortalizado. Não é ir para o céu, é aqui na terra. Mas não vou estar falando isso para o vídeo não ficar imenso, tá? Mas isso é fato, é bíblico. Quando Cristo voltar, você acha que Cristo vai estar olhando para as denominações? Não, senhor. Apocalipse 14 diz ali que a seara da terra já estava madura, né? É algo para o futuro ainda, né? E aí Cristo ele vem e ele ceifa, né, a terra. O que é aquela colheita de Apocalipse 14? Cristo ele está separando os seus. Ele está colhendo as primícias da terra, que é a igreja. A igreja são pessoas que se converteram a Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai recolher os seus. E Cristo não vai ficar olhando para a denominação. Ele vai olhar para as obras da pessoa. Vai olhar para o que a pessoa é, o que a pessoa faz, o que tem dentro da pessoa. Né? Ou você acha que você vai ser salvo porque você é da Assembleia, porque você é da Universal, porque você é católico? Não é isso que a palavra de Deus diz. Aliás, então, ficando bem claro, né? Que quando Cristo voltar, ele vai recolher a igreja, que é a totalidade de cristãos pelo mundo. Então, meu irmão, você que é da Universal, de qualquer denominação, como eu já fui, né? Já fui católico, já fui evangélico, né? Não estou dizendo que você não tem que frequentar, mas eu estou dizendo que essa ideia extremista e errônea que fora da congregação não existe salvação, como é ensinado dentro da Universal, e é um fato, porque eu estive lá dentro e eu afirmo isso. Ou você acha que eles não ensinam na Universal? Que quem sai de lá vai vir 7 espíritos piores. Quem sai de lá vai estar condenado e perde a salvação. Ou você acha que eles não ensinam isso? Ensinam, né? Só que são coisas totalmente fora de contexto, né? A questão de quando você sai da igreja e
perde a salvação e entra 7 espíritos piores, isso é no sentido quando você abandona a Cristo e você começa a viver em pecado. Aí você abriu as portas do seu templo espiritual e os demônios vão fazer morada em você, que é o que Cristo diz. Não preciso nem ler isso que está aqui no Evangelho, né? Isso pode ser um estudo para outro momento, para quem tiver dúvida. Então, agora, você sair de uma denominação e você não frequentar mais aquela denominação porque você está vendo que tem muita coisa errada lá e você não quer mais compactar com aqueles erros, com aqueles ensinos hereges, isso não faz de você uma pessoa que vai sair dali e automaticamente 7 demônios vão entrar dentro de você. Os demônios vão entrar se você se afastar da presença de Jesus Cristo, se você abandonar a fé em Cristo e você começar a andar em pecado. Mas na instituição é pregado o quê? Que se você sair de lá de dentro, você perdeu sua salvação e vai vir 7 espíritos piores. Sabe, um grande problema que tem, por exemplo, na Universal é esse ensino que só há salvação dentro daquele lugar, que fora você não consegue ter comunhão com Deus. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu 2, 3 vezes comigo, que quando eu me afastava da denominação, automaticamente eu já tinha uma mente programada para ir para o mundo. Por quê? Porque eu tinha certeza que não tinha como ser salvo sem estar frequentando e praticando o que eles ensinam. Porém, não é isso que a Bíblia, que a palavra de Deus diz. A igreja primitiva em Atos, por exemplo, tinha placa? Tinha denominação? Não. E aí? Então, assim, é complicado, tá? É uma situação complicada porque é muito fermento, é muito veneno passado em determinados lugares. É claro que tem denominações que são piores que as outras. A Universal é um exemplo, né? E eu tenho experiência de ter frequentado lá muito tempo. Então, assim, igreja é uma totalidade de pessoas que se converteram a Cristo e vivem o Evangelho todos os dias, em santidade, em amor e temor a Deus. E amor ao próximo, claro. E praticam, têm os frutos do Espírito, praticam as boas obras. Esses estão em Cristo. Esses fazem parte da igreja. Você acha que você vai ser salvo porque você congrega num lugar? Você está muito enganado. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, que naquele dia, quando ele voltar, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos, profetizamos em teu nome. E Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão da lei de Deus. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim para o lago de fogo. Você acha que você vai ser salvo porque você é um obreiro da Universal ou de qualquer denominação que seja? Você acha que você vai ser salvo porque você vai quarto, domingo? Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder para te libertar de muita coisa errada. É bem claro. Vós sois o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, falando das pessoas. Colossenses 1, corpo de Cristo é a igreja. Colossenses 1. Né? A totalidade dos cristãos formam a igreja. É algo espiritual, que ela só vai ser literal quando Cristo voltar e recolher a todos nós que andamos conforme a vontade de Deus e de Cristo. Entendeu? Então, assim, eu vou ler aqui alguns comentários de algumas pessoas que comentaram sobre a Andressa, e eu vou comentar em cima desses comentários para você, mostrar como revolta, como indigna comentários ignorantes, como eu já fui um ignorante, que eu defendia a Universal, que eu defendia o Macedo, porque eu era um ignorante, eu não lia a palavra, eu só ia na denominação, eu orava e ouvia o que eles falavam, e eu não estudava a palavra. Como é que você vai entender o Evangelho se você não estuda a palavra? Para você, olha só,
Em Oséias, capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aquilo estava sendo falado lá para aquele povo da primeira aliança, porém é algo que vale para nós também. Por quê? Deus, ele quer o quê? O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. É claro que o holocausto eram ordenanças da primeira aliança, mas você vê que Deus, ele quer que você busque conhecimento de Deus. E como é que você vai conseguir o conhecimento de Deus? Através da leitura, do estudo, do foco na leitura da palavra de Deus. Ou você acha que você só se alimentando do que eu falo, do que o pastor lá fala, você acha que você vai estar bem assim? Não. Você vai ter que ler toda a escritura pedindo discernimento para Deus. Entendeu? Então, para você entender a criação de Deus, a queda do homem, a maldição que entrou na terra, no homem, pecado, tudo, a primeira aliança, como ela aconteceu, né? Os patriarcas, antes da primeira aliança, e depois da primeira aliança, toda uma história, até chegar o Senhor Jesus Cristo, que foi o descendente que pisaria a serpente, citado no comecinho de Gênesis lá, quando vem Cristo, o Filho de Deus, para cumprir as profecias e religar o ser humano a Deus novamente, porque quando Deus ele cria Adão e Eva, eles eram perfeitos, eles não tinham transgressão e eles andavam com Deus. Mas quando eles transgridem, Deus não compactua com o pecado e então é afastado o ser humano da presença de Deus literal. E através de Cristo, ele é a porta, Cristo é a escada do sonho de Jacó, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a porta para termos acesso direto ao Pai. Entendeu? Outra coisa, religião. Então assim, para você entender a palavra de Deus, para você entender o evangelho, tudo, você tem que ler tudo. Não adianta você pegar um capítulo, hoje eu vou ler um capítulo aqui da Bíblia, daqui a 3 dias eu leio mais um capítulo, hoje eu vou ler 3 versículos. Isso não vai fazer você mudar em nada. Você vai olhar, pegar um versículozinho. Não vai adiantar, você tem que estudar a palavra de Deus para você se libertar tanto do mundo quanto de heresias de pessoas que usam da Bíblia para pregar. Você tem que ler toda a palavra de Deus e você tem que pedir discernimento para Deus. Amém? Então, outra coisa. O que significa a palavra religião? Do latim, religare. E o que significa então? É religar. Religar. Mas por que religar? Porque o homem, quando pecou, se afastou de Deus. Só que Deus quer estar com o homem novamente. E como Deus vai estar com o homem? Através desse amor que o Pai ele enviou o seu Filho, tirando o seu Filho da glória, para se fazer um homem que se fez um cordeiro para morrer e pela sua morte fazer uma nova aliança, uma aliança que todos aqueles que creem no Filho de Deus, em Cristo, possam estar conectados novamente a Deus espiritualmente. Né? Então, esse negócio de evangélico, católico, adventista, mórmon, testemunho de Jeová e não sei mais o que, isso são seitas. Não estou dizendo que você não tem que congregar em nenhum lugar, não estou dizendo isso. Mas tudo isso são seitas, por quê? Porque a religião única e verdadeira é Cristo, o Filho de Deus, porque ele se fez, ele derramou seu sangue para fazer a aliança eterna e ele é quem religa-nos ao Pai. Tanto é que Paulo vai dizer, só há um Deus e um Senhor e um mediador, né? Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, tudo que ele provou, tudo que ele fez, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho, Cristo é a religião, Cristo é quem nos religa a Deus. Então esse negócio de não, evangélico, católico, igreja são um corpo de pessoas, tá? Uma totalidade de cristãos. E quem religa esse corpo de pessoas ao Altíssimo é o Filho do Altíssimo, que é Cristo. A religião é Jesus, é uma pessoa. Entenda que religião não é um segmento, uma denominação. Religião verdadeira é uma pessoa, um ser, é o próprio Deus, que é o Filho de Deus, que é Deus também.
Cristo. Ele é a religião. Entendeu? Então, assim, eu vou ler aqui alguns comentários e aí eu vou comentar, porque tem gente que usa um texto isolado para falar da André Surak, para condenar ela, para julgar ela, e eu vou comentar em cima desses textos isolados, que eles aprendem muito bem com os pastores da Universal, né? Que usam, que adoram usar texto isolado para se beneficiar em cima de alguma coisa. Adoro usar um texto isolado, fora de contexto, para se beneficiar, né? Então, vou ler aqui. Então, minha esposa estava me mostrando então uns comentários no Instagram, né? E com certeza de pessoas que são membros ou obreiros da instituição religiosa Igreja Universal do Reino de Deus. E uma tal de Amanda, que eu não vou citar o sobrenome, né, para não expor ela aqui, ela escreveu algo e aí várias pessoas marcaram aquilo que ela escreveu, comentaram em cima, né? E aí pessoas que usam um texto isolado para criticar uma outra pessoa. Olha só, preste atenção. Uma pessoa, em cima do que ela escreveu, né? A pessoa disse assim, ó, comentou Mateus 18:6, que vai estar escrito, Jesus dizendo, né? Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então a pessoa está colocando esse verso para comentar em cima do texto que a André Surak fez, falando sobre a situação que ela está passando, sobre coisas que aconteceram, muitas coisas que aconteceram de ruim com ela dentro da instituição religiosa, né? E aí então vem uma pessoa e escreve um comentário, um versículo isolado de Jesus falando sobre isso. Porém, esse texto não vale para André Surak. Por quê? Porque olha só, o texto diz, entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Jesus está falando em quê? Quem crê em mim, Jesus, crê em mim. Jesus não está falando que crê na universal, quem crê na universal. Portanto, alguém que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem na universal. Não, Jesus está falando, entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho do que no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aí você tem que vir para o contexto. No contexto aqui de Mateus 18, que ela botou o verso 6 só, Jesus, ele diz assim, né? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Jesus botou uma criança no meio ali dos discípulos, e aí Jesus disse, né? Em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, ou seja, puros, sem malícia, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber o meu nome, em meu nome, uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, né? Ou uma pedra de moinho, como diz ali, e se submergisse na profundeza do mar. Jesus, ele não tá. O contexto aqui é sobre crianças. O contexto do capítulo 18 é sobre crianças. E no sentido de que alguém fizer tropeçar uma criança, por exemplo, uma criança é pura, né? Agora, se você é responsável por ensinar uma criança, aquela criança ela se espelha em você, ou até mesmo uma pessoa já adolescente, adulto, e essa pessoa está aprendendo a fé com você, e aí você está discipulando aquela pessoa, e aí a pessoa daqui a pouco começa a ver um monte de coisas horríveis que você está fazendo, daqui a pouco você está adulterando, você está praticando coisas ilegais, que é transgressão à lei de Deus, daqui a pouco você está dando em cima da própria pessoa ali, enfim, uma série de coisas que vai escandalizar aquela pessoa, aquela criança, ou até mesmo um adulto que é uma criança na fé, né?
E aí você vai escandalizar aquela criança, aquela pessoa, que vai fazer que de repente aquela pessoa pode até apostatar de Cristo por causa do seu mau testemunho. E aí Jesus vai dizer que qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, que botasse uma pedra no seu pescoço e se atirasse à profundeza do mar antes de escandalizar uma pessoa que crê em Cristo. Não está falando da Igreja Universal. Se a André Surak ela se afastou da denominação neopentecostal que ela estava congregando porque ela viu muitas coisas erradas, o que tem de mal nisso? Porque o fato é que está cheio de coisa errada dentro da Universal. E se não tivesse, depois que eu comecei a estudar a palavra em meados de 2018, eu não teria saído de lá. Eu saí de lá porque eu não aguentei ver tanta coisa errada que é ensinada lá dentro. Tanta coisa errada. E que se eu começar a citar aqui, eu vou ficar 10 minutos só citando as coisas erradas. Entendeu? Então esse texto aqui, o contexto, que ela usou um texto para falar da Andressa, que ela está fazendo escandalizar as pessoas da Universal. Ela está expondo o que ela viu, o que ela, enfim, o que aconteceu com ela, algumas coisas. Ela disse que ficou magoado com alguém que machucou ela lá dentro. Claro que não fisicamente, né? Mas ela não citou o que era. Tem coisas que ela falou, ela disse que tem coisas que aconteceu que se ela comentasse, muitos iam se escandalizar. Então ela prefere não comentar. E tá certo ela, Deus sabe de tudo. Cada um vai pagar. A palavra várias vezes vai dizer no Apocalipse, nos Salmos, que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Entendeu? Então assim, usando Mateus 18, verso 6 para usar contra André Surak, totalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto. O texto está falando sobre crianças que creem em Cristo, que estão aprendendo, né, referente a Cristo, e vem alguém e escandaliza aquela criança com mau testemunho. Está falando de alguém que escandaliza com mau testemunho e que não tem nada a ver com André Surak. Ela está saindo da instituição religiosa Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma instituição neopentecostal que está cheia de heresia. Isso é fácil de provar aqui na Bíblia. Tá? Porque eu fiz parte daquele lugar e hoje eu não faço mais de tanta heresia que tem lá dentro, e eu só descobri depois que comecei a estudar a palavra. Não tem nada de escandalizar. Ela está saindo porque ela se sentiu, como ela falou, se sentiu usada, se sentiu descartada. Entendeu? Vamos para o próximo aqui. Aí uma pessoa diz assim, né? Em cima do que a André Surak comentou lá, que Jesus venha ter muita misericórdia. Um texto desse pode colocar em dúvida a fé da igreja, a fé de tanta gente. Mas quem conhece a fundo a água da Igreja Universal sabe muito, muito bem que ela não é amarga do jeito que está descrita nesse texto. Triste, profundamente triste. Aí vai dizer assim embaixo: ai daquele por quem vier os escândalos, não podemos permitir que as outras almas se percam. Vamos alertar para proteger as almas, que Deus tenha muita misericórdia da Andressa. Então você vê que a pessoa que diz assim, né, que quem conhece a fundo a água da Igreja Universal sabe muito bem que não é amarga, do jeito que está descrito nesse texto. Realmente, será que não é amarga mesmo? Não é amarga? É mesmo? Sabe o que acontece? Eu vou falar aqui. A instituição religiosa Igreja Universal, ela trabalha muito no psicológico das pessoas. Com muitos ensinos errados, versículos isolados para puxar contexto, para se beneficiar, usando de manifestação de demônios para poder colocar medo nas pessoas, que se a pessoa ela sair da Igreja Universal, ela vai ser morta pelo diabo, o diabo vai entrar dentro dela, vai fazer um monte de coisa. Mas a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia ensina sobre isso? Que o diabo ele vai tomar posse de ti se você começar a andar em pecado, você se afastar de Cristo. Mas as pessoas, por serem ensinadas assim, como eu já fui também, fica naquela neura, né? Que se você sair da instituição, você sai da presença de Deus. E isso é um erro infinito, é um erro imenso.
Porque, como eu expliquei no começo do vídeo, igreja não é instituição. Igreja é um corpo de pessoas. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Tá? Então, assim, várias vezes eu me afastava, quando eu me afastava da denominação, da universal, eu automaticamente já ia para o mundo, já ia para o pecado. Por quê? Porque na minha cabeça não tinha salvação fora da denominação. Porque eu era ensinado assim, todos são ensinados assim lá dentro. Porém, nós vemos na palavra de Deus que é diferente. Você vê em Isaías 66, Deus falando, o céu é o meu trono, a terra é o chão dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? Você vê Paulo falando em Atos 17 que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Aí vai dizer que é Ele quem dá respiração, a vida a todos nós. Coisas maravilhosas estão lá em Atos 17, quando Paulo prega aos gregos o Evangelho. Você vai ver Atos 7, Estevão falando com muita sabedoria, também fala porque Salomão construiu o templo, porém Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como está escrito lá em Isaías 66. Né? Você vê o Senhor Jesus Cristo falando que aquele que ama Ele e teme e guarda os seus mandamentos, este será amado por Ele e pelo Pai, e Ele e o Pai virão e farão morada nessa pessoa. Você vê que Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6 também, que vós sois o templo do Espírito Santo. Que nós temos que nos guardar, nos santificar, o nosso corpo, porque nós somos o templo. Então, Deus, ele não... A casa de Deus, eu fiz um vídeo, está no canal sobre isso, a casa de Deus não é a instituição, a igreja é a casa de Deus. Não, senhor. Não, senhor. A casa de Deus é o corpo de Cristo, que é a igreja, que são pessoas. E todas as pessoas que estão em Cristo são templos do Espírito Santo. Então, quando eles ensinam que quando você sai de lá, você está em pecado, você se afastou de Deus. E aí as pessoas, quando saem da Igreja Universal, que é o meu medo que eu tenho, referente a André Surak também, que ela saia de lá e ela vá para o mundo. Por quê? Porque na cabeça de todos que estão lá dentro, saindo da instituição, você não está na presença de Deus. E isso é um erro imenso, uma heresia. Cristo ele disse, quando orares, lá em Mateus 5, 6, alguma coisa assim, Cristo ele vai dizer assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto que ele vai te recompensar em público. Ora na tua casa, no teu quarto, Jesus ensina. Não estou dizendo que você não tem que ir numa denominação, não é isso, mas Jesus ensina a orar em casa também. Em João 4, Jesus falando para a mulher samaritana, ele diz assim, Deus é Espírito. E importa a Deus que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Você acha que... Aliás, no início desse contexto, né, Cristo diz assim, muitos adoram no templo, né, que era no caso daquele contexto do templo de Salomão, outros adoram no monte, que era no caso dos samaritanos ali. Mas é chegada a hora, Jesus diz, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e aí ele importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então tu vê que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem clara para muitas dessas coisas, essas heresias. Né? Aí você pega um terrorismo espiritual, pegar uma pessoa endemoniada numa vigília de madrugada, pessoa endemoniada, que ela está possessa mesmo por espíritos ali, e aí aquele espírito começa a mentir, falando que... Porque os demônios, eles são mentirosos. E aí ele começa a mentir, ele não, porque se essa pessoa sair daqui da Igreja Universal, eu vou matar ela, vou fazer tal coisa com ela. É mentira, vai depender. Se você sair dali e for para o mundo, aí pode acontecer mesmo. Agora, se você sair da instituição, mas você continuar na presença de Deus, temendo a Deus, com a fé em Cristo Jesus, crendo na ressurreição, na vida eterna, andando em santidade, você acha que diabo vai tocar em você? Não vai tocar. Mas eles fazem esse terrorismo psicológico para poder trancafiar as pessoas engaioladas lá dentro, para não sair de lá. Por quê? Porque quanto mais pessoas estiver lá dentro, mais dinheiro, mais oferta, mais sacrifício, que não existe, né? Mais dinheiro, mais dízimo, mais um monte de coisa. Entendeu? Então é complicado. É complicado. Aí a moça ela diz assim, né?
Quem conhece a fundo a água da Igreja Universal sabe muito bem que ela não é amarga do jeito que está descrito no texto da André Surak. Triste, profundamente triste por essa atitude. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é da Igreja Universal, Mundial, Internacional da Graça de Deus, Plenitude, lá do Agenor Duque, um monte de outras aí, instituições, denominações, né? Porque a igreja são pessoas, não é denominação. Em Gálatas 1, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, bem forte: aquele que prega um evangelho diferente de Cristo e dos apóstolos, de nós, ele diz, né? Este é anátema, é maldito. Tá? Olha só o que Paulo fala: se você pregar um evangelho fora do que foi ensinado por Cristo pelos apóstolos, você é maldito. O que significa de 6 em 6 meses você fazer uma campanha dentro de uma denominação cobrando sacrifício das pessoas? O que significa isso? É bíblico? Isso existe? Se não existe isso na Bíblia, é maldito. Como é que você vai dizer que a água não é amarga? É amarga. Eu já tive lá dentro, pressão que é em cima de Fogueira Santa de Israel, uma campanha herege. Me desculpa, mas é a sinceridade e a verdade. Você vê a pessoa chega dentro daquele templo, daquele lugar, procurando um evangelho, procurando ouvir a palavra de Deus, e a primeira coisa que ela ouve é uma pregação de 10 minutos ali, falando sobre dízimo em dinheiro, sendo usado versos isolados, fora de contexto, para cobrar dízimo na Nova Aliança, que não existe dízimo na Nova Aliança. Dízimo era alimento, conforme Deuteronômio 14, para a Antiga Aliança, porque não existia o sumo sacerdote que era Cristo, o sumo sacerdote era um homem, os sacerdotes, os levitas eram homens, eles precisavam se alimentar, e aí tinha que ter o dízimo em alimento para poder servir eles. Mas hoje, Hebreus 5, né, se cumprindo a profecia de Salmo 110, o nosso sumo sacerdote é Cristo, no santo do santo celestial, à direita do Pai. Ele não é servido com alimento. Então não existe essa de dízimo. A vontade de Deus é o quê? Tiago 1,27. A religião pura e sem defeito para Deus é ajudar os necessitados e se afastar da corrupção do mundo, do pecado. Então, é uma pregação de dízimo. Quem não dá o dízimo não está desagradando a Deus. Quem não dá o dízimo vai para o inferno, como o R.R. Soares já falou aí. Pelo amor de Deus. É campanha disso, é campanha daquilo. Toda hora é campanha, é corrente, é campanha. Vê se isso está na Bíblia. Vê se isso faz parte do Evangelho. Vê o procedimento aqui em Atos, como era a igreja primitiva. Vê o procedimento de Paulo, o que ele pregava. Quer saber o que Paulo pregava? Eu resumo para você. Leia todo o Novo Testamento e me diga se Paulo não pregava sobre a ressurreição, sobre que Cristo é o caminho e que aquele que crê em Cristo tem direito à ressurreição, sobre o Espírito Santo, enfim. Essa era a pregação de Paulo, mostrando, Paulo diz em Atos que Paulo usava da lei dos profetas para provar para os judeus que Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Essa era a pregação de Paulo. Paulo pregando para os gregos lá em Atos 17, coisa linda aquilo, ninguém conhecia o Evangelho, Paulo pregando sobre Cristo, sobre a ressurreição. Isso é Evangelho, isso é pregar o Evangelho. Sobre a questão de ajudar os pobres. Aí, na Universal é diferente. Eles querem que os pobres dê todo o dinheiro nessas campanhas de 6 em 6 meses. Tu acha que isso é o quê? Gálatas 1, aquele que prega o evangelho diferente do que nós ensinamos é maldito. Entendeu? Aí, olha só, nesse mesmo comentário tem um comentário embaixo assim, ó: ai daquele por quem vieram os escândalos. Não podemos permitir que outras almas se percam. Vamos alertar para proteger as almas, e que Deus tenha muita misericórdia da Andressa. Você acha que isso aqui é escândalo? A Andressa Surak, por ser uma pessoa famosa, você acha que é um escândalo ela falar um pouco do que ela falou nos textos, por ela ter se afastado da denominação universal? Você acha que isso é um escândalo? Você acha que isso é um escândalo? Então eu vou mostrar para você o que é escândalo aqui na Bíblia. Tá? Eu vou mostrar para você o que é escândalo e você vai me dizer se isso aqui não é escândalo.
tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Pedro vai dizer o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, falando da primeira aliança. Tem vários relatos aqui nos profetas de falsos profetas que enganavam. Enquanto Jeremias estava lá pregando a palavra que vinha de Deus para ele passar para o povo, tinha falsos profetas que pregavam o contrário do que ele pregava. Então Pedro está dizendo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, Paulo está profetizando para nós. Haverá também falsos mestres ou falsos doutores, que é o que acontece hoje, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Olha só, presta atenção, você que é crente, que é cristão, né, e é fiel a uma denominação neopentecostal, presta atenção no apóstolo Pedro. Você crê que a palavra de Deus é a Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então presta atenção aqui. Se você dá mais ouvido para a palavra de Deus ou para Edir Macedo ou para pastores da Universal ou para seja lá o que for. Como entre vós haverá também falsos mestres ou doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Você nunca viu um vídeo que Edir Macedo, ele critica aqueles que não querem fazer sacrifício, ele diz assim, olha, não venha contaminar quem está na fé sacrificial. Por quê? Porque o Edir Macedo não se contenta com o evangelho, com a doutrina de Cristo. Ele quer colocar o fermento do coração dele, que é essa questão da ganância, do dinheiro, sugar as ovelhas. Por quê? Porque quando você fica pedindo sacrifício, você está negando a Cristo. Porque Cristo fez um sacrifício e a palavra de Deus diz em Hebreus que com um único sacrifício ele purificou a nossa mente das transgressões e nos purificou de toda transgressão. Com um único sacrifício. Ele fez aquele sacrifício, ressuscitou e foi ao Santo do Santo Celestial. Está lá intercedendo por nós. Né? A Epístola de João, no capítulo 2, diz isso. O Salmo 110 profetiza isso. Em Hebreus. Então, quando você fica pedindo sacrifício, principalmente em dinheiro, que não existe na Bíblia, você está negando a Cristo. Porque você não está se contentando com o sacrifício que Cristo fez para fazer expiação. Você sabe o que é expiação? Expiação é pagar a culpa do outro. Cristo morreu para fazer expiação pelos nossos pecados, aqueles que creem em Cristo e se convertem a viver o Evangelho. Pagar o preço, renunciar a si mesmo. Então, quando o Edir Macedo, isso aqui se cumpre na vida do Edir Macedo, e negarão o Senhor que os resgatou. Por que o Senhor nos resgatou? Porque nós estamos afastados de Deus por causa do pecado e da maldição na terra. Mas Cristo, quando ele morre na cruz e ele faz uma nova aliança, ele nos resgata, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é o mediador entre nós e o Pai. Ele nos resgata para a vida eterna. Cristo disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque mesmo que a gente morra amanhã ou depois, a promessa de Cristo é o que? É a ressurreição. E quando a gente ressuscitar, leia 1 Coríntios 15, para você a maravilha que Paulo diz sobre a ressurreição. Corpos glorificados, o corruptível se revestindo da incorruptibilidade, como Paulo fala. Né? Então, você vê que a maravilha que é a promessa de Deus, o resgate, a ressurreição, a vida eterna. E aí, olha o que vai dizer aqui, eu vou reler esse verso, e aí você presta atenção. Né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres ou doutores, que introduzirão encobertamente, né? Ou seja, usando texto isolado para se basear, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha só o que vai dizer aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Como é que se blasfema o caminho da verdade? Quando você usa o Evangelho, e você prega heresias,
torcendo textos da palavra de Deus para se beneficiar, aí acontece aquilo que está escrito aqui, será blasfemado o caminho da verdade. Por quê? Porque esses falsos mestres aqui, ó, eles vão usar da palavra de Deus para torcer, para se beneficiar, para pregar um evangelho corrompido, fermentado, envenenado. E aí as pessoas do mundo que vão olhar vão dizer, não, eu não quero isso aí. O que eu quero com essa religião aí? É blasfemado o caminho da verdade. Por quê? Por causa dos falsos profetas, dos falsos doutores, dos falsos mestres, que está aqui em 2 Pedro capítulo 2. Porque eles pervertem o evangelho, que é o que a Universal faz. Pregam um evangelho fermentado, corrompido, envenenado. E aí é blasfemado o caminho da verdade. E aí diz assim no verso 3: e por avareza, amor ao dinheiro, farão de vocês lucro, negócio com palavras fingidas. Tu está vendo Pedro alertando a igreja sobre essas pessoas, líderes que usam da palavra de Deus para se beneficiar por causa do amor ao dinheiro, por causa da avareza, por causa da ganância, e farão de vocês lucro com palavras fingidas. Não é o que Valdemiro Santiago, que Edir Macedo fazem e outros aí? É isso aí. A palavra de Deus está citando eles aqui. Pedro já estava profetizando sobre esses falsos pastores. E aí você vai dizer que André Surak está escandalizando as pessoas por estar saindo da instituição universal? Quem escandaliza é a Universal, que escandaliza quem está aqui fora. Quem lê a palavra de Deus e vê o que eles estão fazendo com o evangelho. Pregando um evangelho cheio de fermento, de veneno e de ganância e de avareza. É isso que é uma escandalização. E vocês não enxergam isso, sabe por quê? Porque assim como eu já fui com vocês, não li a palavra. Eu não estudava a palavra de Deus. Aí eu ficava nessa neura de que tudo que eles falavam era verdade. A igreja é lá, a salvação é só lá dentro. Se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. O sacrifício é uma coisa que vem do Espírito Santo. Tudo heresia. Lê a Bíblia, vai entender o Evangelho, vai entender a lei, os profetas, vai entender tudo, procura ler. Aí fica criticando a André Surak, que a coitada, tô orando por ela para que ela não vá para o mundo, por causa desses ensinos da Universal, de quem sai de lá está condenado. Né? Tô orando por ela para que ela venha a realmente ler a palavra e entender o Evangelho, para que ela não venha a se afastar de lá, mas também vir para o mundo. Porque ela pode estar aqui fora, mas ser uma cristã que faz parte da igreja. Quando você vive o Evangelho, você faz parte da igreja. É o fato. 2 Timóteo, no capítulo 4, né? Paulo ele diz assim para Timóteo, que pregues, diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Aí ele vai dizer assim, porque virá tempo, Paulo profetizando do futuro, virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. Esses pastores, esses bispos, eles não querem sofrer essa doutrina. O que é sofrer? É você pregar o evangelho que você não vai ter lucro, que você só vai viver para se sustentar do evangelho, mas você não vai ter lucro, como Paulo e como os outros apóstolos faziam. Paulo, muitas vezes, para não escandalizar pessoas, isso está aqui na palavra de Deus, ele ia trabalhar para poder não pedir oferta para as pessoas, trabalhava para poder se sustentar, comer, né? Agora, eles não querem pagar o preço, eles querem encher o bolso de dinheiro, ser milionário com jato, com hospital, que nem o senhor Edir Macedo, com hospital, com banco, com empresas, com um monte de coisa, com apartamento milionário nos Estados Unidos, porque eles não querem pagar o preço, eles querem ser milionário, querem ser rico, querem ser famoso, querem ter poder. Né? Então eles não querem pagar o preço de pregar o evangelho como é na Bíblia. Eles querem pregar um evangelho com doutrinas que eles, encobertamente, heresias de perdição, eles colocam junto, usando o versículo isolado para poder se beneficiar e sugar as ovelhas. Como diz em Pedro, fazendo de vós negócio. Como diz aqui o apóstolo Pedro em 2 Pedro 2. Né? E aí ele vai dizer assim, porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias
ganâncias e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Entendeu? Aí, fábulas, coisas que eram figuras, coisas que eram alegorias da primeira aliança, como a Arca da Aliança, como o sacerdócio levítico, como o templo de Salomão, que eram tudo coisas figuras, né? Na verdade, o templo de Salomão não era figura, era o tabernáculo, que era uma figura, né, da realidade que tem na palavra de Deus. Aí eles criam esse sistema de levita, Arca da Aliança, templo de Salomão, uma série de coisas, altar, sacrifício, tudo que são fábulas, são figuras da primeira aliança que são coisas reais na segunda. Por exemplo, em Hebreus vai dizer que a lei não é a imagem exata, porém sombra da realidade das coisas. Então você vê, quando você vê um tabernáculo lá e o Santo dos Santos, o tabernáculo ele tipifica hoje o corpo do ser humano, quem está na nova aliança, porque o tabernáculo era a presença de Deus, na nova aliança o templo do Espírito Santo somos nós. Então o tabernáculo era uma figura, uma tipologia do corpo do crente. Você vê, por exemplo, assim, a Arca da Aliança, né? O propiciatório, que é a tampa onde se fazia a imersão ali a aspersão do sangue do sacrifício do animal ali na primeira aliança, ela tipifica Cristo, porque o apóstolo João vai dizer que Cristo é a propiciação dos nossos pecados. E você vai ver que na tampa da Arca da Aliança era derramado o sangue do animal e aquele sangue fazia expiação pela culpa das pessoas. Então Cristo ele derramou seu sangue para pagar nossas culpas, nossos pecados. Ele é a nossa propiciação. A tampa daquele propiciatório representa Cristo. É uma figura que Deus quer mostrar Cristo. Né? A menorá é uma figura da igreja. O azeite é uma figura do Espírito Santo. Né? O sumo sacerdote, o sacerdote enchendo a menorá, é uma figura de Cristo derramando o Espírito Santo. Né? O incenso, lá em Apocalipse tu vai ver que o incenso é as orações dos santos. Tudo lá são figuras para a realidade que se mostra em Cristo e na nova aliança. Aí tu vê que diz aqui, ó, e voltando, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, que é o que a Igreja Universal faz, a Arca da Aliança, a adoração, bota a Arca da Aliança, fica aquela coisa, sistema levítico, o templo de Salomão, sacrifício de 6 meses, voltaram às fábulas, estão negando a verdade. Isso é escandalizar o Evangelho, isso é blasfemar o caminho da verdade. Abre os olhos, lê a palavra de Deus, procure entender o que é igreja, o que é templo, o que é expiação, o que é evangelho. Procura ver, ler isso tudo, o que está escrito aqui, de fora a fora, de Gênesis a Apocalipse, para você entender, para não ser ignorante, como eu era ignorante e ficava engaiolado dentro da Universal, ouvindo fábulas, ouvindo fermento, um evangelho fermentado. E esse sacrifício de fogueira santa, que é um veneno, que é heresia pura. Pelo amor de Deus, cara. Aí voltando aqui, nessa mesma mensagem aqui, a moça diz assim: não deixem sua fé em dúvida. Quem conhece a fé que é passada na Igreja Universal sabe realmente que não é amarga desse jeito descrito. Deixa eu falar uma coisa. Não existe isso, existe dentro da Universal, mas não existe esse negócio na Bíblia de a fé da Igreja Universal. Não existe isso. A Bíblia diz que só há uma só fé, um só Senhor. Uma só fé. Aí sabe o que... Olha só. O que é a fé na Bíblia? A fé, quando se refere a uma só fé, é a fé que só há um caminho, que é Cristo, é a pessoa de Cristo Jesus. Entendeu? Não existe essa de não, a minha fé da Igreja Católica, a minha fé da Igreja Universal, da Adventista. Isso é seita, é organização, é congregação criadas por homens. A Igreja Bíblica é uma só e é uma congregação de pessoas espalhadas pelo mundo todo. Essa é a Igreja de Cristo. Quer ver uma coisa? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios. Olha só, se você acha que é correto esse negócio de ter um monte de igreja, de denominação, se você acha que isso é certo,
Então presta atenção aqui, ó. Paulo, ele diz assim, ó, Paulo, aos Coríntios, tá? Estava tendo divisões, como hoje tá cheio, né? É catolicismo, é protestantismo, é adventismo, é testemunho de Jeová, é mórmon, tem um monte de divisão. Divisão, o corpo de Cristo está todo dividido hoje, né? E aí, o que Paulo fala sobre divisão? Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 1, verso 10 de 1 Coríntios. Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E é dito uma mesma coisa hoje, por exemplo? Não. Porque o católico ensina um monte de coisa diferente do que está na Bíblia, aí o da Universal também, o Adventista também tem uns erros, o Mórmon também tem, e aí fica aquela coisa. É uma misturança que baralha a cabeça da pessoa. Mas o que a Bíblia diz aqui? O apóstolo Paulo, ele diz, né? Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Olha o que Paulo está dizendo. Existe fé da Igreja Universal? Existe para quem pensa assim, porque na Bíblia não existe isso. A fé é uma só. A fé é em Cristo. Aquele que crê em Cristo, nova criatura é. E todas as coisas já passaram. Entendeu? Está lá em 2 Coríntios. Você creu em Cristo, se converteu, se arrependeu, o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você começa a estudar a palavra, o Espírito Santo começa a te capacitar, te dar entendimento e sabedoria. E aí você começa a praticar a palavra de Deus, as boas obras, o amor, a misericórdia, a mansidão. Você começa a transbordar os frutos do Espírito. A fé é uma só, é em Cristo. Não existe a fé da Igreja Universal. Isso aí é seita. Esse negócio de fé. Entendeu? Aí Paulo vai dizer: e que não haja entre vós, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um vos diz. 2 pontos. Paulo vai repetir o que veio nos ouvidos dele. Aí Paulo diz, me falaram isso. Que uns lá de Coríntios falavam, eu sou de Apolo, e eu sou de Paulo, e eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. Aí Paulo diz assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Né? Paulo criticando eles, né? Por quê? Porque não era para ter divisão, e acontece hoje isso. Aí no capítulo 3, olha o que Paulo vai dizer no capítulo 3, seguindo esse entendimento. Paulo vai dizer, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, não com alimento sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, o outro eu sou de Paulo, e eu sou de Pedro, não sois porventura carnais? Olha o que Paulo está dizendo, levando para os dias de hoje. Não, eu sou a universal. Não, eu sou católico. Eu sou... Não está sendo carnal, não? A fé é uma só, é em Cristo. Não existe essa de eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é carnalidade. Aprenda com a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é Paulo. É o Espírito Santo usando Paulo que deixou isso para a igreja. Isso aqui é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, eu só estou repetindo o que está aqui. Não está sendo carnal, não? Não. Como diz aqui, não deixem sua fé em dúvida. Quem conhece a fé que é passada na Igreja Universal sabe realmente que não é amarga desse jeito descrito. Ah, não é? Ah, não é cheio de heresia? Não é? Que fé é essa? A fé solitária. Não, nós somos um grupo aqui que não podemos ouvir outra palavra. Não, é a fé da Igreja Universal. Isso é um erro, é carnalidade. A fé em Cristo é bíblica, é uma só. Não existe essa de fé católica, fé da Universal, fé da Adventista. Isso são seitas cheias de... Catolicismo é outro, catolicismo romano, uma instituição que se denomina a primeira... Sim, a primeira instituição, porque a igreja primitiva não existia placa. E não existia essas heresias que tem hoje aqui. Até estava tentando ser... Entrando sim, mas Paulo ia lá e rebatia, né?
Então, você vê que Paulo chama em Coríntios 1, Coríntios 3, os coríntios de carnais, porque eles estavam criando divisão. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou do fulano. Cristo é um, não pode estar dividido. Então já começa por esse negócio de a fé da Igreja Universal. Vocês estão se isolando por quê? Não está lendo a palavra de Deus, não? Isso é carnalidade. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Serão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, mas vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Entendeu? Então Paulo já dá assim, já dá uma exortação forte para os coríntios naquele contexto lá. Vocês estão sendo carnais porque vocês estão criando divisão. E não é isso o que as pessoas estão com essa mente. Não, a fé da igreja, não deixem, ninguém se escandaliza por causa da igreja André Surak, porque a fé da Igreja Universal não é assim, que não sei o que. Isso é carnalidade, meu irmão. Isso é carnalidade. Outra coisa, olha só, último texto que eu vou ler aqui para vocês, tá? Uma menina chamada Thay, não vou completar o nome, ela leu o texto aqui da Andressa, né? O texto que a Andressa postou no Instagram, lá desabafando, e aí ela diz assim, né? O que tenho a falar sobre esse texto é, : Olha o que se ensina na Igreja Universal, verso isolado. A menina vai dizer, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:13. Usando texto isolado para criticar uma outra pessoa. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos para Mateus. Vamos lá para Mateus. Mas vamos ler o contexto, né? Não vamos ficar em versículo isolado. Então, eu não vou ler todo aqui Mateus, mas eu vou resumir para vocês. Em Mateus 15, tá? Ela citou Mateus 15:13, um versículo isolado. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quando Cristo diz isso aqui, olha só, você pega do verso 1, tá? Até o verso, pode ler até o verso 20. Cristo, ele está repreendendo os fariseus, porque os fariseus estavam desonrando o mandamento de Deus para agradar as tradições farisaicas. Mateus capítulo 15, leia o capítulo, por favor, né? Se você tem dúvida. E aí no verso 13, Cristo falando daqueles fariseus que estavam transgredindo o mandamento de Deus para agradar as suas tradições judaicas, Cristo dizendo deles, vai dizer, ele, porém, respondendo, diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Leia desde o verso 1, que eu não vou ler para não ficar mais longo aqui. Cristo está falando dos fariseus que estavam transgredindo o mandamento de Deus para agradar, para seguir suas tradições, como a Igreja Católica faz hoje, de seguir suas tradições e acrescentou um monte de coisa que não está na palavra. Aí a menina usa o verso 13 para falar da André Surak, que Deus, que a André Surak não foi plantada por Deus e aí ele mesmo arrancou. Meu Deus do céu, menina! É isso que se aprende na Igreja Universal. Texto isolado, fora de contexto. Meu Deus do céu. Entendeu? A André Surak sair de uma instituição, então significa que Deus arrancou ela da igreja no sentido, como eu falei, igreja no sentido, que é difícil, muitos não entendem essa questão da igreja. Igreja
Ó, 1 Coríntios capítulo 12. Vós sois o corpo de Cristo. Vós, pessoas, são o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo, pessoas. Colossenses 1, o corpo de Cristo é a igreja. Significado da palavra igreja, eclésia, do grego eclésia, totalidade de cristãos espalhados pelo mundo. Ou uma junção, uma reunião das pessoas também é uma reunião da igreja. Não é instituição religiosa, igreja não é instituição religiosa, denominação. A Andressa Urach, ela saindo da Universal, ela não está saindo da igreja. Ela vai sair da igreja se ela começar a andar em pecado e ela se esfriar na fé, começar a parar de orar, começar a parar de ler a palavra e começar a andar em pecado. Aí ela vai sair da igreja, que é o corpo de Cristo. É algo espiritual. Sair de uma denominação não te faz fora da igreja. Você está saindo de uma denominação. Entendeu? Então, olha só, capítulo 15 de Mateus está falando sobre os fariseus, Cristo repreendendo eles, falando que sabe? Tem todo um contexto aqui. E aí a menina usa o verso 13 para falar da Andressa Urach, totalmente fora de contexto. Né? Nesse mesmo comentário, uma menina diz assim, né? A fé que a Igreja Universal passa é totalmente diferente do que está descrito neste texto da Andressa. Senhor Deus, né, tenha misericórdia, uma pessoa que ajudou a salvar tantas almas está mostrando aqui que está perdendo a sua própria. A menina dizendo que por ela estar se afastando da Universal, ela está perdendo a sua salvação. Se ela caiu, não foi porque se sentia mal em estar na igreja, mas foi porque ela não entrou para servir a Deus. Olha a ignorância, a besteira dessa menina. É um fato, é uma ignorância isso que ela está falando. Porque aqueles que servem a Deus ficam dispostos a enfrentar tudo, pois sabem que o Senhor nunca vai desamparar aquele que é fiel a Ele. Agora, é aquela mente cauterizada pelos ensinos, pelos fermentos e venenos da Igreja Universal. Que você só é fiel a Deus quando você está obedecendo o que os pastores e bispos da Universal ensinam. Você não está fazendo aquilo ali, você está fora. É absurdo isso, é um absurdo. Sabe? As pessoas têm que pegar e ler a palavra, parar de ficar frequentando reuniãozinha fora dos cultos aí que só para encher. Sabe? Não vou nem falar. E vai ler a palavra, vai estudar de Gênesis, Apocalipse para entender a palavra de Deus, para entender o Evangelho. Não dá, cara. É muita ignorância. Isso. Aí. Então, era isso que eu queria ler desses comentários. E assim, ó. Então veja que é muita corrupção da palavra de Deus. É muito corrompido esse Evangelho pregado na Universal. E aí um monte de gente criticando ela com essa mente, que eu já tive essa mente cega, essa mente cauterizada, de que você fora do templo da Universal você não tem salvação, que você tem que estar lá, tem que estar lá nas reuniões, tem que estar fazendo campanha disso, campanha daquilo, sendo obreiro, assim. Né? Nossa, eu posso citar tanta coisa aqui da Bíblia, aqui, mas aí o vídeo vai ficar com 3, 4 horas, entendeu? Só que assim, ó, não dá, gente. Não dá. É absurdo. É absurdo isso que está acontecendo. E eu torço e oro para Deus que a Andressa, ela venha ler a palavra e ela venha entender que ela não saiu da igreja, que ela saiu de uma denominação neopentecostal. Mas ela só sai da igreja se ela quiser. Ela só sai da igreja se ela parar de orar, se ela parar de buscar Deus, se ela parar de crer em Deus, se ela parar e se ela andar, começar a viver em pecado. Se ela começar a pecar e viver em pecado, aí ela saiu da igreja. Entendeu? Então, é uma pena. É muita gente ignorante que estão caindo em cima da mulher. E uma pena. Comentários ignorantes, comentários sem entendimento, de pessoas que são acostumadas a ler verso isolado para interpretar algo totalmente fora de contexto. É uma pena. Tá? Fica aqui o meu desabafo. E é isso aí. A gente está torcendo que a Andressa ela não venha a cair nesse erro que eu já caí, que é de se afastar da denominação e automaticamente vai para o mundo porque a pessoa crê que é ensinada, né? Quando você sai da denominação, você não tem salvação, você está no mundo. Mas não. A igreja é algo espiritual. A igreja é a totalidade dos cristãos que vivem o evangelho, que amam o seu próximo, que ajudam o seu próximo
Como Tiago diz que a religião pura e sem defeito é ajudar o necessitado e se afastar da corrupção do mundo, do pecado. Né? A fé não é fé na denominação, a fé é em Cristo, porque Cristo é a religião. Cristo é quem nos religa ao Pai. Nós devemos a nossa vida a Cristo Jesus. E em Mateus 25, por exemplo, você vê Cristo cobrando que Ele vai cobrar de todos nós referente a nós ajudarmos ao próximo. Quando você deu de beber, você deu para um desses pequenos, você deu de beber para mim. De comer, você deu de comer para mim. Quando você vestiu esse pequenino, você vestiu a mim. É isso que Cristo falou. Cristo não disse que você tem que ficar dando dinheiro, fazendo campanha, sacrifício, honrando gente da Universal lá. Não. Leia a Bíblia, leia a palavra, estude, medite, pede essa sabedoria para Deus. Provérbios capítulo 2. O homem tem que buscar a sabedoria, assim como os outros buscam o ouro no mundo. Então, como é que a gente busca sabedoria? Estudando a palavra de Deus. Quer sabedoria? Eu não sou sábio, mas eu busco a sabedoria. Eu não sou sábio. Quer sabedoria? Busca a palavra de Deus. Jesus e o apóstolo Tiago disseram: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Vou ler um texto aqui para vocês. E esse texto ele diz assim, Romanos, capítulo 6, no verso 20 diz assim: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ou seja, quando você era do mundo, você vivia no pecado, fazia as suas vontades, seus prazeres, E você era livre da justiça, você não praticava justiça. E quando tinha, e que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Ou seja, você não tem que se envergonhar dos pecados da vida mundana que você vivia. Porque o fim daquilo é a morte eterna. Mas aí que Paulo vai dizer: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, não do homem, servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você está vendo? Quando você se torna você morre para o mundo, você se torna uma nova criatura, então os frutos é para a santificação. Você tem que andar em santidade, porque lá na lei, e depois o apóstolo Pedro vai repetir dizendo que o próprio Senhor Jesus vai dizer também no Evangelho, seja santo porque meu Pai é santo, seja perfeito porque o vosso Pai é perfeito. O escritor de Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá Deus. Então nós devemos andar em santidade. E aí Paulo vai dizer, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aí no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o quê? O dom o quê? Gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa fé em Cristo. Em Atos, Pedro diz assim para os judeus: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O homem, ele diz para você, 6 em 6 meses tem que fazer sacrifício, tem que colocar teu tudo no altar. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que você tem que ajudar o teu semelhante, nas necessidades do teu semelhante. O homem diz que o altar vai te dar a resposta, mas a Bíblia diz que quem te dá a resposta é Deus, e não o altar de uma religião, de uma denominação. O homem, ele diz que se você não der o dízimo em dinheiro, você não é convertido e você não será salvo. Mas a palavra de Deus, ela diz que e mostra a igreja primitiva que não existia dízimo, ninguém dava dízimo para os apóstolos. Mas em Atos capítulo 4, do 32 ao 35, era depositado ofertas e os apóstolos dividiam para todos os cristãos para que ninguém tivesse necessidade. Está vendo a diferença? Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? E não se esqueça, em João capítulo 6, João capítulo 6, o Senhor Jesus, ele diz, perguntaram qual era a vontade de Deus, E
E ele diz: a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Um pouco antes, no verso 28, né, do João capítulo 6, perguntaram para Jesus para executarmos as obras de Deus. E aí Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que o Pai enviou. A obra de Deus é eu crer em Cristo como o único caminho à verdade absoluta e falar que Cristo é o caminho à verdade absoluta para os outros. Que só existe um caminho, uma religião, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus não é todas essas ordenanças, esses fardos pesados que é passado dentro da Universal e de outros lugares. Porque o próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então a palavra de Deus ela vai totalmente contra o que é ensinado no neopentecostalismo, no catolicismo e em outras denominações. Entendeu? É isso aí, então. Eu espero que essa mensagem venha edificar. Perdão por ter ficado muito longo esse vídeo, né? Mas eu precisava falar, precisava de uma certa forma desabafar, né? E repito, né? Em 2013 eu estava lá defendendo Edir Macedo, defendendo uma instituição religiosa, né? Universal. Mas hoje eu vejo que quão ignorante eu fui, defendendo um lugar que prega um evangelho totalmente corrompido, que prega um evangelho que mistura doutrinas humanas, avarentas, gananciosas com o evangelho. Usa do nome de Jesus para poder se beneficiar. E eu provei com vários textos aqui que eles estão, como Paulo diz em Gálatas 1, né? Aquele que prega um evangelho diferente é maldito. Então você quer pregar o evangelho? Prega o evangelho que está na Bíblia. Se você pregar um evangelho que leva para heresias, para amor ao dinheiro, você vai ser maldito. E Tiago capítulo 13 diz que não se formem entre vocês muitos mestres, porque o juízo do mestre será mais rigoroso. E isso que eu estou falando serve para mim, e eu penso muito nisso. Quando eu vou falar alguma coisa, eu procuro falar o que está na palavra, não uma vontade minha, porque eu vou ser cobrado se eu falar uma mentira ou inventar algo. Amém? Então, se você não é inscrito do canal, se inscreva, canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano, estudos bíblicos, e aciona as notificações para receber os estudos bíblicos, reflexões, palavras de fé. E é isso aí, vamos seguir em frente com o Evangelho. Que Deus abençoe todos vocês, que o refrigério do Espírito Santo venha refrigerar a alma de vocês e suas famílias. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.